Olá, meus irmãos, saudações de graça e paz, saudação fraternal da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Estamos aqui para mais uma aula de batalha espiritual. As aulas que antecederam a aula de hoje foram a aula a qual os céus, a qual o Eterno, a presença do Eterno, o poderio do Eterno se manifestou no nosso meio. Foi uma glória tremenda. A gente sentimos muito a presença de Deus. Eu acho tão interessante que pessoas foram alcançados e alcançadas pela palavra, independente do espaço geográfico e da distância que a pessoa está, a palavra alcançou vidas. Eu recebi algumas mensagens de testemunhos de pessoas que foram renovadas, que pessoas que ouviram Deus falar com ela, que viram anjos entrando e saindo de dentro da casa, do quarto, sendo tocada pelo Espírito Santo. Eu fico muito feliz com isso. Por quê? Porque a palavra do homem automaticamente ela vai em certas ocasiões e não produz nada, a não ser se o Senhor não direcionar a palavra a ele. Se o Senhor direcionar a palavra a ele, vai proferir e vai acontecer alguma coisa. Mas eu louvo a Deus porque diz a palavra do Eterno em Isaías que a palavra do Senhor ela não volta vazia. Antes ela faz aquilo que ela foi designada. E eu louvo a Deus. E já para esse início de aula eu quero profetizar que está chegando um novo tempo na tua vida. Eu quero profetizar que está chegando um novo tempo em tua casa. O tempo de águas agitadas estão passando. Um novo de Deus está surgindo. Porque Deus é Deus de coisas novas. A Bíblia diz em Isaías: eis que faço uma coisa nova agora. Em Apocalipse diz que eis que faço nova todas as coisas. Salmo de número 42 vai dizer que ele colocaria um novo cântico na nossa boca. Em Ezequiel vai dizer que ele tiraria um coração de pedra e colocaria um coração de carne e colocaria o Espírito dentro do homem. Então se prepara, porque Deus tem coisas novas para a nossa vida. A gente vai estar dando início à aula aqui com uma oração, vamos dar continuidade. Já estamos se aproximando da conclusiva do final do curso. Eu creio que mais 2 a 3 aulas a gente consegue concluir esse curso e tá dando aí o certificado para os irmãos que começaram e foram até o final. Observe, não só apenas começar, mas começar e concluir. Porque nessa de começar e não concluir, você fica no meio do caminho e o adversário te rouba isso. Olha quantas coisas que você começou e não terminou. Então não permita que o adversário nessa caminhada roube a sua conquista, a sua realização. Senhor, nós te louvamos e glorificamos o teu nome porque o Senhor é Deus. E o Senhor está acima de tudo e de todos, e como é bom sentir a tua presença. A tua presença que nos motiva, a tua presença que nos encoraja, a tua presença que nos coloca de pé. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor visitou casas na aula passada, em aulas passadas. O Senhor visitou vidas em aulas passadas. E eu fico tão feliz, Senhor, porque o Senhor está acima do tempo. O Senhor falou com a gente, o Senhor falou com os alunos, com as alunas, em uma gravação. A aula não tinha nem chegado, mas o Senhor já estava falando. Por quê? Porque o Senhor é um temporão. O Senhor, o passado, o presente, o futuro, para o Senhor é a mesma coisa. Portanto, a Bíblia diz, de eternidade a eternidade, tu é Deus. Não é que tu será Deus, não. É de eternidade a eternidade, tu é Deus. Porque não existe tempo para o Senhor. O passado e o presente e o futuro estão diante dos teus olhos. E eu te louvo por isso, Senhor. Quero te entregar também esta aula nas tuas mãos. O direcionamento desta aula nas tuas mãos. Como vidas foram alcançadas, Senhor. Como vidas foram transformadas. E a gente receber esse testemunho de pessoas, de alunos, nos motiva muito. Eu te agradeço, Senhor, porque a palavra não é minha, a palavra é tua. E a tua palavra ela é autossuficiente. E ela é autossuficiente para produzir, para realizar tudo aquilo que o Senhor tem para fazer. Que essa aula não seja diferente. Que a presença do teu Espírito Santo seja sentida no nosso meio. Que o Senhor possa levar a tua presença à casa de cada vida que vai estar assistindo esta aula.
Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. E graças a Deus. Ô glória. Vamos para a aula, queridos. Faltou meu piloto azul. É comigo, por favor, minha vida. Obrigado, Flor. Amados, na última aula, a gente paramos, deixa eu pegar aqui, na expressão acerca do eporânio, mesorânio e aurânio, que o mundo espiritual e a região celeste se comunicam com a terra por símbolo, ações e fala, tá? Vou repetir. O mundo espiritual, a região celeste, se comunica por símbolo, ações e fala. Deixa eu pontuar isso aqui. Símbolos, então o mundo espiritual e a região celeste se comunica por símbolo, ações e falas. Eu preciso colocar aqui entre parênteses. Escrevam aí. O mundo espiritual e as regiões celestes se comunicam. Símbolos, ações e falas. Vou deixar você escrever. Repetindo. O mundo espiritual e as regiões celestes, tá? A gente sabe que o mundo espiritual é eporâneo, a região celeste é o mesorâneo, que está no meio entre o aurânio, que é o céu dos homens, que é o céu da ave, que é o céu do avião, que é o céu da nuvem, e o eporâneo, que é onde Deus habita, nas alturas, tá? Então, esse lugar que nós estamos falando, o mundo espiritual e regiões celestes, se comunicam por símbolos, ações e falas. Você tem que escrever aí, vida? Símbolos, ações e falas. Vamos pontuar isso aqui melhor. Vamos pegar o quesito símbolo. Vamos lá, pegar esse quesito símbolos. Vamos lá. Vamos pegar alguns textos aqui. Abra, por favor, a vossa Bíblia. Aqui já aberto. A Bíblia aqui também. Primeiro, vamos lá. Segundo Reis, vamos pegar o capítulo de número 13. E vou tirar esse aqui, que eu vou botar só um traço, vai ficar melhor. Vamos ver até onde iremos ler. Vamos lá. Segundo Reis, capítulo de número 13.
Eu iria ler a partir do versículo 17, mas quero ver se eu preciso contextualizar um pouco mais além do versículo 17. Tá? Eu falo no quesito contextualizar no contexto imediato, tá, gente? Porque existe o contexto imediato e o contexto remoto. O contexto imediato é o que está nas entrelinhas do texto, nos versículos anteriores, é o contexto imediato. O contexto remoto é quando você tem que entrar na história. Tá? Segundo Reis, capítulo de número 13. Vamos ler a partir do versículo de número 14. Vamos ler a partir do versículo de número 14 ao versículo de número 19. Acharam? Amém. Amém? Escrito está. Segundo Reis 13, versículo 14 a seguir diz assim. A epígrafe, o título diz: Eliseu adoece e Jeoás vem ter com ele. E Eliseu estava doente da sua doença, de que morreu. E Joás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre ele, e chorou sobre o seu rosto, e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flecha. Observa isso aqui. Observa que Joás, rei de Israel, desceu a Eliseu e chorou sobre o seu rosto. Chorou, abraçado a ele. E disse: meu pai, porque Joás tinha Eliseu como um pai para ele, de forma de consideração. E automaticamente ele vai ter visões de carros e de cavaleiros dos céus. Eu quero pontuar isso aqui. Esses mesmos carros, esses mesmos cavaleiros, são os mesmos que separaram Eliseu de Elias. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Elias não subiu ao céu como nessas revistas infantis, essas bíblias infantis, numa carroça, num carro de fogo, não. Ele subiu em um redemoinho, e esses carros e esses cavaleiros separaram Eliseu de Elias. Desde então, esses carros e esses cavaleiros acompanham o ministério de Eliseu. Quando Eliseu ouve essa afirmativa de Joás, ele vai dizer assim, toma um arco e flecha. E tomou um arco e flechas. Versículo 16. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela. Deixa eu tentar mostrar aqui para você o que aconteceu. O rei Jeoás pegou o arco, pegou a flecha e colocou. E Eliseu fez a mesma coisa. É como se alguém estivesse ensinando alguém a tirar uma flecha. Deu para tentar entender o que eu estou querendo passar para vocês? Para que você possa entender o que está acontecendo aqui? Então, Joás pega o arco, pega a flecha, coloca e estica. E Eliseu segura a mão dele e segura a flecha. Vamos prosseguir. Estamos falando de símbolos. Versículo 17. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Atente para o versículo 18. E disse mais: toma as flechas. As flechas, está plural ou singular? Plural. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu quantas vezes? 3.
E feriu quantas vezes? 3 vezes. E feriu 3 vezes. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém, agora só três vezes ferirás os sírios. Você observa isso aqui? Você observa que um símbolo fez uma diferença tremenda no mundo natural? Gente, quem é carnal não entende as coisas espirituais. Quando o rei pega a flecha, Eliseu vai indagar que era para você ferir 5 ou 6, ou seja, ele feriu 3. Eliseu está dizendo, era para você ter ferido no mínimo 5 ou o dobro do que você feriu. Porque isso é uma ação profética, isso é um ato profético que o rei tinha que ter feito naquele momento, porque era um símbolo e que iria acontecer posteriormente. Eu não sei o que aconteceu nesse cenário, eu não sei o que aconteceu nesse inteirinho, eu não sei. Mas isso me faz pensar. E eu posso pensar sem ferir o original, sem ferir o texto. Talvez o rei não tenha dado crédito, não estava com tanto ânimo, não estava com tanto ímpeto, estava desacreditando daquela situação ou daquele momento e acabou ferindo 3 vezes. E você observa que o símbolo foi mandado e era para ele ferir a terra. Só que ele não feriu 5 nem 6, somente 3. Quem olha assim, gente, com olhar carnal, isso é loucura. Como é que eu vou ferir a terra e eu ferindo aqui, lá na frente eu vou ter vitória contra os inimigos? Isso é visão espiritual. Se você não tiver visão espiritual, olhar as coisas com olhar carnais, você nunca vai entender os símbolos que o mundo espiritual, que as regiões celestes estão mandando para você poder colocar em prática. Se você automaticamente não coloca em prática, você não recebe o que você deveria receber. Me arrepiou aqui. Tem pessoas que não estão recebendo o que deveriam receber porque não colocaram em prática o que o mundo espiritual e o que a região celeste, através de um símbolo, mandou para ele. Quer ver outra coisa? Abre em Gênesis. Vamos para outro texto aqui, Gênesis. Aleluia. Labaraçando, reforque. Glória. Abre em Gênesis. Gênesis. Deixa eu ver qual o texto que eu vou pegar aqui. Gênesis capítulo 31. Só que eu queria ler antes. Mas eu vou ler antes aqui o acordo entre Jacó e Labão. Tá? Mas eu quero pegar do capítulo 31. Vou ler do versículo 1 até o versículo de número 13. Do 1 ao 13. Vamos para a escrita do texto. Gênesis capítulo 31. Só que, olha isso aqui, antes de a gente ler Gênesis 31, a gente precisa ler o capítulo 30, versículo 27, a gente precisa, para a gente poder contextualizar e a gente entender o que Deus está falando com a gente. Capítulo 30, versículo 27. Tá? Mas depois eu vou frisar aqui, tá, gente? Mas primeiro, capítulo de número 30, versículo de número 27. Coloca no quadro também ou não? Não? Então tá, vamos lá, ó. A epígrafe está assim: Labão faz um pacto com Jacó. Deixa eu só pontuar isso aqui. Jacó, ele tem um problema de personalidade. Você vê que Jacó recebe o nome de Jacó. Ele é induzido por Rebeca a fazer um guisado para o seu pai para receber a bênção que já era dele.
e ele é Jacó, ele se passa por Esaú se vestindo de cabra, e depois Deus muda tudo isso, Deus coloca o nome dele de Israel, tá? Só que entenda uma coisa aqui, no capítulo 28 de Gênesis, ele sai da casa do seu pai Isaac, porque Isaac mandou ele ir à casa de Labão para casar com uma de suas filhas. E a Bíblia diz que assim Jacó fez e honrou seu pai, porque isso era prática de honra, quando você honrava seu pai, casando com quem um pai havia lhe escolhido. E se você ver mais abaixo do capítulo 28 de Gênesis, versículos 6, 7, 8, 9, você vai ver que Esaú casou com mulheres estranhas, porque via que seu pai não lhe agradara. Então Esaú não quis honrar seu pai. E diz a Bíblia que por falta da honra, Deus teve Esaú por inimigo. Então pega isso aqui, a honra é a semente do acesso. Mas vamos lá, 27 do capítulo 30 de Gênesis está escrito assim: então lhe disse Labão, se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor a ti. Gente, pega isso aqui. Pega isso aqui. Aonde você chegar, as pessoas têm que notar, dentro de uma sensibilidade espiritual, uma mudança. A gente, como é sensível ao Espírito Santo, muitas das vezes a gente sente quando alguém chega perto da gente um peso, sabe? Mas o gostoso é quando acontece isso aqui. Alguém tem noção de que a minha vida foi mudada porque eu te conheci, cara. A minha vida mudou depois que eu me encontrei com você. Então, Labão tem esse sentimento. Ele tem essa percepção. Olha, eu tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de você. E disse mais, determina-me o teu salário que eu te darei. Então lhe disse, tu sabes como tenho servido. Aliás, então lhe disse, tu sabes como te tenho servido e como passou o seu gado comigo. Porque o pouco que tinha antes de mim é aumentado até uma multidão. E o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando eu hei de trabalhar por minha casa? Pega isso aqui. E eu quero profetizar. Porque é um seminário de batalha espiritual, de coisas espirituais. Eu quero profetizar que pessoas vão ter vidas mudadas quando se encontrarem com você. Eu quero profetizar que você será bênção na vida de muitas pessoas. Ô Glória, eu não sei quem pega isso aqui. Eu não sei quem pega isso aqui dentro dessa aula. Mas você vai ser um agente, você vai ser chave, você vai ser ponte, onde pessoas vão ser abençoadas, onde portas vão ser abertas através da tua vida. Eu profetizo que você vai ter para dar para muitos e não tomar emprestado. Não sei se você pega isso aqui. Eu ministrei uma palavra ontem e dentro da exposição da palavra, o Espírito me levou quando o moço que estava com Saul deu a oferta para Saul entregar para Samuel, porque não deveria se consultar o profeta sem levar nada. Gente, Saul é o patrão, o moço é o empregado. Não teria que ser o patrão dando para o empregado? Mas a gente vê no texto o moço dando para Saul. Então pega isso aqui, para Saul entregar o profeta Samuel. Então pega isso aqui, você vai ter para abençoar gente grande. Aleluia. Deus vai colocar você no caminho de pessoas para abençoar vidas. Pega isso aqui. Não adianta você ter e deixar de ser. Tá? Pega isso aqui é profético. Não tenha para deixar de ser. Tenha para ser. Prossigamos o texto. E disse ele, que te darei? Então disse Jacó, nada me darás. Tornarei a apacentar e guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados e todos os morenos entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras. E isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante da tua face. Tudo que não for salpicado e malhado, marque aí, salpicado e malhado. Marque na sua Bíblia, salpicado e malhado. Tudo que não for
salpicada e malhada entre as cabras e morenos entre os cordeiros, ser-me-á por furto, ou seja, não é meu, só vai ser meu que for malhado e salpicado. Então lhe disse Labão: tomara que seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia brancura, e todo o moreno entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o resto dos rebanhos de Labão. Observa aqui. Eu coloquei símbolos, mas eu preciso fazer isso aqui dentro de uma conotação que estão interligados. Isso aqui. Senão a gente vai se perder em alguns pormenores. Eu não quero que isso aconteça. Observe isso aqui. Símbolos e ações. Tá? Todos esses dois aqui, ó, estão ligados. Tá? Todos esses dois que estão ligados. Por quê? Porque aqui a flecha mandou um símbolo. Qual é a ação? Era ele lançar as flechas. Né? Ele teria que lançar pelo menos 5, 6. Então o símbolo e as ações foi ele disparar as flechas. Então preciso colocar isso aqui interligado para a gente não perder o que o Eterno quer transmitir para a gente aqui. Vamos lá. Capítulo 30, versículo 37. Isso escreve ações, pode botar ações. Porque todo símbolo vai te apontar para uma ação. Todo símbolo que é o mundo espiritual, que a região celeste te enviar, vai provocar em você uma ação. E se esse símbolo não provocar em você uma ação, você deixa de receber o que você tinha que receber. Você deixa de conquistar o que você tinha que conquistar. Tá? Porque você observa que o símbolo era abre a janela, por oriente atira a flecha. Ele não condicionou no texto a quantidade de flecha. Irmão, se sou eu pego a aljava, eu esvazio a aljava todinha de flecha. Eu esvazio tudo. Só que ele, não sei se desdenhou, porque o texto não diz, não sei o que aconteceu com Joás, que ele só atira 3. E dentro dessas 3 flechas que ele lançou foi a ação. E essa ação limitou ele de conquistar mais. A falta de ação limitou ele de conquistar mais. Isso aqui é para alguém que está ouvindo. A gente deixar de ter ações para certo tipo de coisa vai fazer com que as nossas conquistas sejam limitadas. Que é um conselho de Deus, através do Espírito Santo, volte a ter as ações para conquistar aquilo que você tem que conquistar. Versículo 37 do capítulo 30. Então tomou Jacó varas verdes, observa. Então tomou Jacó varas verdes, de álamo, de aveleira e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho. E pôs essas varas que tinha descascado de frente ao rebanho, nos canos e nas pias de água, aonde o rebanho vinha a beber. E conceberam vindo a beber. Gente, quem está olhando para isso aqui, quem está olhando na ação de Jacó aqui, está pensando, esse cara é doido. O cara está pegando um graveto, pegando vara de álamo, vara de aveleira, vara de castanheira, está descascando, está colocando de frente das cabras, de frente do rebanho, está colocando nos bebedouros, está colocando nos canos. Que cara doido! Só que olha o desfecho do texto. Prossigamos. Versículo 39. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias como? Listradas, salpicadas e malhadas. Gente, a pessoa que é carnal vai olhar para isso aqui e falar, isso aqui é doideira. Isso aqui é loucura. Só que
Jacó está tendo uma ação, porque ele recebe um símbolo. Eu vou te mostrar biblicamente que ele recebe um símbolo que provocou a ação. E a ação fez com que ele recebesse as ovelhas, os bodes, o seu salário, de acordo com a sua ação. Então, torna pontual isso aqui. Tem pessoas que deixaram de receber porque pararam de agir. Até receber o símbolo, até receber o sinal, mas deixaram de receber. Por quê? Porque não agiram. Deus está falando para você, volta a agir. Ô Jesus, volta a agir pela madrugada, volta a agir no jejum, volta a agir no monte, volta a agir no vale, volta a agir nas consagrações, volte a agir. Porque o céu já mandou o sinal, já mandou o símbolo, e a gente precisa colocar em ação para que as coisas possam acontecer. Vamos lá de novo. Versículo de número 40. Então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces do rebanho para os listrados e todo moreno entre o rebanho de Labão. E pôs o seu rebanho à parte e não o pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebia as ovelhas fortes, punha Jacó as varas, novamente ele em ação, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho, nos canos, para que concebessem diante das varas, mas quando enfraqueceu o rebanho, não a pôs. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira e teve muitos rebanhos, servas e servos e camelos e jumentas. Pega isso aqui, que isso aqui é profecia para nós. Você só vai crescer se você colocar em ação aquilo que o mundo espiritual te colocou como símbolo. Você vê que ele está colocando em ação varas descascadas de álamo, de aveleira e de castanheira. E diz a Bíblia que Deus o fez crescer, tendo servos, servas, jumentas e jumentos. Observa isso aqui. Ele está colocando a ação dele nas varas descascadas perante o bebedouro para as ovelhas e para os bodes. Só que Deus é um Deus que vai além do que aquilo que pensamos e do que aquilo que pedimos. A Bíblia diz: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos e pensamos. Se você gosta de profecia e recebe profecia, pega isso aqui. Deus vai fazer além daquilo que você pediu. Deus vai fazer além do que você pensou. Deus te mandou um símbolo, você colocou em ação. Deus vai fazer mais do que você colocou em prática. Pega isso aqui. Tem surpresa de Deus para a tua vida. Oh Jesus, tem surpresa de Deus para o teu ministério. Labaraçande calamuntriergio. Quando ele coloca em ação o símbolo que ele recebeu para as ovelhas e para os bodes, Deus ainda acrescenta ele além do que ele imaginava. Se você pode pegar isso aqui, pegue. Deus vai fazer além do que você pediu. Deus vai fazer além do que você pensou. Calabaraçúria. Deus só quer que você volte às ações, mulher. Deus quer que você volte às ações, homem. Volta a agir. Porque Deus vai além. Oh glória, detalhe do texto. Você vai ver que a Bíblia diz que o rebanho de Jacó crescia. Ai, emefário, teleuaçândio, comuntriergioma. O crescimento virá através dos atos proféticos. A gente sabe que um plantou, um regou, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo. A gente sabe. Mas o crescimento vai vir através do Espírito Santo e através dos atos proféticos. Através das suas ações dentro do que o mundo espiritual te mandou. Porque agora, se atente comigo para o capítulo 31, do versículo 1 ao 13. Oh glória!
Aleluia. Jesus. Achou? Amém. Diz assim, ó. Então ouvia as palavras dos filhos de Labão, que dizia: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e o que era do nosso pai fez ele toda esta glória. A gente pega isso aqui. Oh, Jesus. Quando você está em sintonia, com o mundo espiritual, e você recebe o símbolo e coloca em ação, alguém nota a diferença. Os filhos de Labão estão olhando e falando assim: peraí, tem uma coisa de errado acontecendo. Poxa, eu estou sentindo muito Deus aqui. O cara chegou sem nada. E agora o cara já é mais poderoso, maior do que o nosso pai. Por que isso está acontecendo? O crescimento está vindo porque ele recebeu um símbolo e colocou a ação em prática. Ou seja, ato profético. Quem é carnal não vai entender. Os filhos de Labão não estão entendendo. Só que isso aqui é ato profético. Que pessoas vão ver o teu crescimento. Vou dizer de novo. As pessoas vão ver o teu sucesso. Eu quero profetizar que as pessoas vão ver a tua expansão. Crescerás para frente e para trás. Para a direita e para a esquerda. Se for preciso Deus tirar alguém que está impedindo o teu crescimento, Deus vai tirar. Como a Bíblia diz que teve contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Porque era muito gado, muito rebanho, muita ovelha para pouca terra. E houve contenda. E diz a Bíblia que Abraão e Ló se separaram. Ló saiu da presença de Abraão rico e voltou pobre. Só que eu acho interessante, que está lá em Gênesis 13, que quando houve essa separação e eles se separam, Deus se apresenta para Abraão e disse: Abraão, agora olha para frente. Abraão olha. Deus diz: agora olha para trás. Abraão olha. Agora olha para a direita. Abraão olha. Agora olha para a esquerda. Tudo que teus olhos alcançou eu vou te dar. Você observou que foi preciso alguém sair, foi preciso Deus tirar alguém para o crescimento vir em todas as áreas? Vou repetir. Você analisou que foi Deus tirar Ló sair, que o crescimento veio em todas as partes? Nos 4 pontos cardeais: frente, trás, à direita e à esquerda, norte, sul, leste, oeste. Então pega isso aqui. Se for preciso Deus tirar, Deus tira. Mas o teu crescimento vai chegar. A tua conquista vai chegar. Vamos lá. Versículo 2. Então também Jacó, viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era mais como antes. Você observa aqui que o teu crescimento faz com que as pessoas mudem com você? Gente, porque as pessoas aceitem, deixa eu melhorar aqui, as pessoas aceitam, muitos delas, não quero generalizar, as pessoas aceitam que você tem um carro. O difícil é quando o carro da pessoa é melhor do que o seu. Aí já começa algo aqui, não estou generalizando, em alguns começa algo aqui dentro, sabe? Corroer, sabe? O que Labão não estava aceitando era o quê? Que Jacó chegou sem nada. Se você ver Gênesis 28, Jacó vai dizer assim, ó: Deus, se tu fores comigo, me dere pão para comer. Então ele não tinha pão, estava em escassez. Me der vestes, estava sem perspectiva de vida nenhuma. E me der paz, shalom, que em hebraico significa paz, prosperidade e saúde. Então o Senhor será o meu Deus. Aí tudo que o Senhor me der, te darei o dízimo de tudo. Tá? E Jacó cumpriu isso, tá, gente? Ele deu o dízimo na vida de Esaú. Tá? Quando ele entregou as riquezas, as fazendas na mão de Esaú. Porque ele vai dizer assim: recebe, porque eu vejo na sua face Deus. Então receba, porque eu já tenho tudo. Mano, pega isso aqui. O tudo de Jacó não estava nos bens. O tudo de Jacó estava em Deus. Eu poderia entrar nesse pormenor aqui, que é muito precioso. Porque a princípio Esaú não vai querer, mas Jacó vai dizer assim: recebe, leva.
porque eu tenho tudo. Tudo. E o tudo de Jacó não estava na fazenda, não estava nas riquezas. O tudo de Jacó estava em Deus. Ô glória. Só que eu acho isso aqui muito interessante também, que eu preciso pontuar. Jacó luta com o anjo. Eu acho interessante que quando ele passa esse ribeiro, esse val de Jaboque, ele passa a sua família, para depois ele passar os seus bens. Nunca coloque os seus valores, os seus bens acima da tua família. Porque o maior patrimônio que você tem é a sua família, depois dos seus bens. Tem pessoas colocando bens na frente da família. E Deus está dizendo, priorize a tua família, porque os bens vêm depois de família. Vamos lá. Vou voltar aqui para o texto aqui de novo aqui. Vou voltar aqui para o texto. Versículo de número 3, do capítulo 31 de Gênesis. E disse o Senhor a Jacó, torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Gente, foi preciso algumas coisas acontecerem para Deus se manifestar a Jacó e dizer assim, ó, volta para a terra, teu tempo aí acabou, teu tempo aí findou, eu te levei por um propósito, eu te coloquei aí por um propósito, esse propósito foi concluído, esse propósito foi feito, esse propósito foi realizado, então agora, torna para a casa do teu pai. Gente, eu acho muito bom isso aqui, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, as coisas acontecem, as coisas fluem. Eu acho interessante é que o tempo de Jacó aqui acabou. Aí Deus vai se apresentar para ele, vai mandar ele voltar. Aí o versículo 4 diz assim, ó, então enviou Jacó e chamou Raquel e a Leia ao campo, ao seu rebanho. E disse-lhe, vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente. Gente, qual o problema de Labão? Qual o problema dessas pessoas que elas estão vendo o teu crescimento, e o teu crescimento é tão descomunal, é tão espiritual o teu crescimento, que acaba afetando a pessoa. Só que detalhe, o segredo não está na terra, o segredo não está no gado, não está na ovelha, não está no jumento, não está na jumenta. O segredo está em você. O segredo está em Jacó. Porque é só a gente olhar para José. Gente, José foi preso. E se você acompanhar o Gênesis, você vê por no mínimo 5 vezes a palavra e Deus era com ele e tudo que ele colocava a mão prosperava. Você observou? E Deus era com ele. Está preso? E Deus era com ele. E lá, tudo que ele coloca a mão prospera. Porque, gente, o segredo não é o lugar, o segredo é você. Porque Deus não abençoa coisas. Pega isso aqui, Deus abençoa pessoas para conquistar coisas e abençoar lugares. Então pega isso aqui, a bênção está em você. Vamos lá, prossigamos aqui a nossa leitura. Versículo 6. Deixa eu tomar uma água aqui. Olha o que diz, versículo 6. E vós mesmas sabeis, com todo o meu poder, tenho servido a vosso pai. Isso aqui que eu acho lindo, sabe? Porque Jacó em dado momento vai dizer assim, olha, eu servi com todo amor, com toda dedicação, com todo empenho. Se uma ovelha se feria, eu era responsável por ela. Se uma se perdesse, eu teria que pagar por ela. Se feria, eu tinha que cuidar e ser responsável por ela. 7. Mas o vosso pai me enganou e mudou o meu salário 10 vezes.
Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Gente, Labão falando, cara, tem que mudar, peraí, se tá dando certo o listrado, então agora o listrado vai ser meu. Aí Deus fazia nascer contrário. Tudo para abençoar Jacó. Porque, irmãos, podem até maquinar, podem até fazer reunião contra você. Só que toda arma forjada, toda arma preparada, Isaías vai dizer isso, não prosperará. Pega isso aqui. Tudo que forjarem contra ti para ser maldição, Deus vai converter em bênção para a tua vida, para a tua casa, para a tua família e para o teu ministério. Alguém pega? Eu pego. Receba. Versículo de número 8. Eu acho interessante é que Labão queria fazer mal, mas Deus não permitiu. Porque o adversário e o inimigo só vai até onde Deus permite. Versículo de número 8. Quando ele dizia, os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia, os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim, Deus tirou o gado de vosso pai e me deu a mim. Posso liberar uma palavra aqui? Deus vai tirar coisas de muita gente grande e vai colocar na mão de muitos Jacó que vão estar assistindo essa aula. A Bíblia diz que Deus vai transferir riquezas da mão do ímpio para a mão do justo. Eu profetizo que virão pessoas de diversos lugares que vão te procurar e vão dizer assim, eu tenho que te abençoar. Eu senti de te abençoar. Então pega isso aqui. A providência não é você que vai atrás, é ela que vai vir até você. Lembra de Elias? Elias, vai para o Querite, porque ali já enviei, já ordenei os corvos que te sustentem ali. Elias nem chegou, mas Deus já deu ordem para o corvo levar aquilo que é providência para Elias. Então pega isso aqui, a tua providência vai vir da onde você menos espera. Do lugar mais improvável que você idealiza, que você imagina, vai vir a providência para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério, para a glória do nome do Senhor. Oh, aleluia. Versículo 9. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e me deu. Versículo 10. E sucedeu que ao tempo... Irmão, se atente a isso. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em quê? Em sonhos. E viu em quê? Em sonhos. Então se atente para isso aqui. Olha o que Jacó está dizendo. Sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos. Não é sonho que ele teve uma vez, eu vi em sonhos. Ou seja, símbolos. Que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. Se atente para isso aqui. Ele viu um símbolo em sonhos. Não foi só um sonho. Sonhos. Os bodes que cobriam. Gente, tudo que cobre está em cima. Então ele está dizendo assim, ó, eu estou vendo algo na região celeste que veio do mundo espiritual, que os bodes que estão cobrindo o rebanho é o que? É salpicado, é listrados e é malhados. Versículo 11. E disse-me o anjo de Deus, em sonhos, não é sonho, em sonhos. E eu disse, eis-me aqui. E disse ele, levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque eu tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito o voto. Levanta-te agora e sai-te desta terra e torna a terra da tua parentela. Queridos,
Isso aqui é de uma profundidade tremenda. Só que a gente vai continuar agora no próximo vídeo e eu entrego para você os pormenores que o Espírito Santo colocou no meu coração.